Olá a todos, recebam e aceitem a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Sermão em Cristo Marcos Borba e este é o nosso canal de orações e reflexões diárias. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que muitas pessoas têm a dificuldade de lidar com isso, no qual você já viu aqui na descrição deste vídeo, Nós vamos falar sobre a culpa, também sobre a tristeza e a fé. E nós vamos aprender pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, como nós devemos lidar com isso, tá bem? Desde já então, já se inscreva no canal, ative as notificações, ative ali o sininho, deixe também o seu like, o seu comentário, porque fazendo isso, você vai ajudar para que este canal venha crescer mais e mais e para que mais vidas assim como você possam estar sendo edificados pela Palavra de Deus e pela virtude do Espírito Santo, amém? Irmãos, glória a Deus, vamos falar primeiramente, sobre a culpa. Glória a Deus, eu quero ler um versículo aqui com os irmãos que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, glória a Deus. Primeiro a seguir da palavra de Deus, sobre a culpa. Quantas pessoas, se culpam, glória a Deus, por coisas na sua vida. Quantas pessoas carregam a culpa no seu coração, Glória a Deus. Aleluia, isso impede muito para o nosso crescimento espiritual, impede muito para que a nossa fé ela venha aumentar, ela venha crescer, O sentimento de culpa, glória a Deus, muitas pessoas se culpam, glória a Deus, por coisas que aconteceram no seu passado, muitas pessoas se culpam, glória a Deus, por coisas que não fizeram no passado, e que poderiam ter feito, muitas pessoas se culpam também por erros no passado, glória a Deus, aleluia, e isso impede muito para o nosso crescimento espiritual, pessoas que carregam culpas tão grandes que elas não desabafam com ninguém, mas aí está ali aquele peso, aquela carga nos seus ombros, na sua alma, e isso impede muito, a pessoa de ser feliz, a pessoa de realizar os seus sonhos, de ter um crescimento na sua vida espiritual, O versículo que eu quero ler com os irmãos se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, e primeiro a seguir da palavra de Deus, que vai dizer assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Somente até aqui a palavra do Senhor, a palavra no qual o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, e ele nos fala sobre a nova vida debaixo da graça de Deus, Todo aquele, glória a Deus, que está em Cristo, nova criatura ele é. Todo aquele que está em Cristo, uma nova pessoa ele é, E as coisas do passado, elas ficaram para trás, Glória a Deus, elas ficaram no mar do esquecimento juntamente com os seus pecados, porque se você está em Cristo, uma nova criatura, uma nova pessoa você é, E a palavra do Senhor, ela fala conosco, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por que, meu irmão, minha irmã, você vai ficar se culpando por coisas do seu passado? Você vai estar se culpando por erros do seu passado? Ah, mas quem sabe você cometeu algum erro que desagradou a Deus, você tropeçou, você caiu. Mas se você se arrependeu verdadeiramente desta falha, deste erro, você já está perdoado por Deus, você já está perdoado pelo Senhor, Glória a Deus, aleluia. E você é uma nova criatura em Cristo, você é uma nova criatura em Deus. O porquê se você vai ficar se culpando por coisas que você poderia ter feito no passado e você não fez. O porquê você vai estar carregando este peso, esta carga nos seus ombros, meu irmão, que pode impedir, glória a Deus, de você ir avante, que pode impedir do seu crescimento espiritual, da sua intimidade com Deus acontecer. Se você é uma nova criatura em Cristo, se você está em Cristo, uma nova criatura você é, uma nova pessoa você é. E portanto a palavra do Senhor, ela continua falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Glória a Deus, que não andam segundo a carne,
que não andam segundo os sentimentos da carne, né? Que não andam segundo as coisas deste mundo que desagradam a Deus, mas que estão debaixo da vontade do Senhor, debaixo da vontade do Espírito Santo. Nenhuma condenação há para essas pessoas. E a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Glória a Deus, comigo e com você. Neste momento, né, irmãos, glória a Deus. Então, vamos deixar esse sentimento de culpa para trás. Vamos deixar este sentimento de culpa do que você poderia ter feito, não fez, para trás, mas hoje Deus te dá a oportunidade de você fazer diferente, de você fazer as coisas totalmente, glória a Deus, diferentes. Glória a Deus, a oportunidade de Deus, há uma nova história, há uma nova chance de Deus para a sua vida. Basta você crer, basta você deixar este sentimento de culpa para trás, né? Glória a Deus, para que você venha ser uma pessoa mais feliz, para que você venha ser uma pessoa mais contente, uma pessoa mais realizada, para que você venha ter mais intimidade com Deus, para que a sua vida espiritual ela tenha um crescimento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que este sentimento de culpa venha bater o seu coração, venha bater a sua fé, venha bater as suas forças, meu irmão, mas deixe isso para trás. Porque se você está em Cristo, como diz a palavra, nova criatura você é, né? E nenhuma condenação há, irmãos, para você. Ah, mas eu falhei. Ah, mas eu cometi tal erro. Nós somos falhos. A própria Bíblia fala que aquele que falar que não tem pecado, ele é mentiroso e a palavra de Deus não está nele, irmãos. Né? Nós somos falhos, nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos a tropeçar, a errar, a falhar. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus ainda nos dá a oportunidade do arrependimento. E se você se arrependeu desta falha, se você se arrependeu verdadeiramente, se você confessou este pecado diante de Deus, diante do Senhor, você está perdoado, irmão. Você está perdoada, minha irmã. Né? E se você está em Cristo, se a sua alma, se o seu coração está em Cristo, né? Se você está debaixo da vontade de Cristo, nova criatura você é. E nenhuma condenação há para você. Muitas das vezes o adversário ele vai se levantar para tentar te acusar. Ah, mas você cometeu tal coisa. Ah, mas você fez tal coisa. Ah, mas você tropeçou, você errou. Irmãos, mas ainda a graça de Deus, né? Ainda a misericórdia de Deus, né? E aonde há um pecador arrependido, aonde há um coração quebrantado, glória a Deus, ali está o perdão, a misericórdia de Deus. Amém? Portanto, deixe este sentimento de culpa para trás, né? E foque unicamente naquele que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Espírito Santo. Glória a Deus neste momento. Irmãos, vamos falar sobre, né, a tristeza, né, que é a segunda palavra que está aqui no tema, né, deste vídeo aqui no canal. Glória a Deus, sobre a tristeza. Quantos corações tristes, quantos corações abatidos, né? E nós estamos expostos a sentir isso porque nós somos humanos, né? Nós somos carne, nós vamos sentir a tristeza, a aflição desta vida, né? Mas nós temos que ter uma certa vigilância em questão a isso, porque neste momento, irmãos, que o nosso coração está triste, que o adversário ele vai lutar comigo, ele vai lutar com você para nos abater, para tirar nossa fé, para tirar nossa esperança, para tirar as nossas forças, né, irmãos? E eu gostaria de ler um versículo com os irmãos que se encontra lá no livro de Efésios, irmãos. Glória a Deus, capítulo 6 e versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 10, né, que vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, é no momento que o nosso coração se encontra triste, se encontra abatido, se encontra doído, e nós estamos sujeitos a passar isso, né, pelo nosso caminho da nossa vida, né? Mas é importante eu e você nos revestir, né,
da presença de Deus. Nos revestir do poder, da autoridade, da virtude do Espírito Santo. É importante você não deixar que nós venha perder esta intimidade com Deus, né? Porque se nós estivermos revestindo das armaduras do céu, das armaduras do Espírito Santo, eu e você vamos vencer este momento de tristeza, eu e você vamos vencer este momento de culpa, eu e você vamos vencer este momento de dificuldade e adversidade na nossa vida, né? Mas é uma batalha, irmãos, glória a Deus, aleluia, que está na nossa mente, que está aqui no nosso psicológico, e é aqui que o adversário vai tentar nos vencer. É aqui que o adversário vai tentar nos parar. É aqui que o adversário vai tentar nos abater, vai tentar nos vencer, né? Glória a Deus, nos colocando a falta de força, nos colocando desânimo, nos colocando a frieza, nos colocando a dúvida, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nos colocando o rancor, nos colocando a angústia, nos colocando, né, o ódio, nos colocando tantas coisas, irmãos, na nossa mente, glória a Deus, que vão, se nós deixar ir para o nosso coração, vão abater a nossa fé, vão abater a nossa perseverança, vão abater as nossas forças, vão abater, glória a Deus, a nossa fé, irmãos, e por isso que a Bíblia nos orienta, no qual acabamos de ler no versículo 6 e versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se eu e você não nos fortalecer de Deus, nós vamos enfraquecer, nós vamos cair, nós vamos tropeçar, né? Nós não vamos ter força, nós não vamos ter ânimo. Irmãos, porque força de nós mesmos nós não temos, mérito de nós mesmos nós não temos. Se não for a presença de Deus conosco, irmãos, nós estamos perdidos. Se não for nós buscar desta fonte que sacia a nossa sede, desta presença que sacia a nossa alma, e não adianta nós termos o dinheiro, não adianta nós termos bens materiais, não adianta nós termos tantas coisas, se nós não tiver a presença de Deus, nós não temos nada. E o Espírito Santo de Deus, ele nos aconselha, ele nos orienta, né? Nos momentos de tristeza, nós buscar as armaduras de Deus, nós buscar as armaduras do Espírito Santo, para que nós venhamos, aleluia, lutar contra as hostes da maldade, contra as hostes, aleluia, do inimigo, porque o mundo espiritual ele é real. Quantos ataques nós sofremos, quantos ataques malignos eu e você vamos sofrer durante a caminhada, vamos sofrer todo dia da nossa vida, porque esses ataques eles não param, eles não cessam, né? Porque a fúria do adversário é grande, é no momento de tristeza que ele vai tentar parar você, glória a Deus, mas busque as armaduras de Deus, se fortaleça da presença, da virtude do Espírito Santo, glória a Deus, e você vai vencer este momento difícil da sua vida, amém? Irmãos, glória a Deus, quero também falar, glória a Deus, sobre outra palavra, né, que está aqui na descrição do vídeo, no nosso canal, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Glorificado seja o Senhor neste momento, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Só deixa eu ver aqui onde está o versículo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos falar sobre a fé, né, irmãos? Glória a Deus, vamos falar sobre a fé, né? Livro de Hebreus, capítulo 11, glória a Deus, aleluia. E versículo 1, né? Livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Vamos falar sobre a fé, né? É uma das coisas que o adversário mais luta para tirar de nós, né? A nossa fé, porque se ele tirar a nossa fé, ele nos tirou tudo, né? Então nós temos que lutar para não perder a nossa fé, né? Glória a Deus, aleluia, que vai dizer assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Vamos ler novamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé, né? A Bíblia também fala que sem fé não podemos agradar a Deus, né?
E aqui o Espírito Santo de Deus, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que ainda não temos, mas que ainda pela fé esperamos, né? E o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Nós temos que lutar, pedir força, graça do Espírito Santo, né? Para que nós venhamos ter a nossa fé intacta, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de dificuldade, aleluia, mesmo nos momentos, irmãos, de dúvida, de insegurança, mesmo nos momentos que a nossa alma está sentindo a luta, está sentindo a adversidade. Mesmo assim, nós temos que ainda manter a nossa fé em Deus, manter a nossa fé no Espírito Santo de Deus, porque é dele que vem a provisão para a nossa vida, né? E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? Aquele que serve ao Senhor, ele viverá pela fé, né? Glória a Deus, aleluia. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Glória a Deus, sem fé não podemos agradar ao Senhor. E todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele acredite que ele creia que Deus é o seu galardoador, que Deus é o seu protetor, que Deus é a sua força, que Deus é o seu único salvador, né? É preciso ele crer, é preciso ele manter esta fé em Jesus Cristo, porque os apóstolos, os discípulos, né? Eles manteram a fé, mesmo nos seus piores dias, mesmo nos seus piores momentos, eles manteram a fé, né? E foi por causa da fé que eles alcançaram o seu galardão. Foi por causa da fé que eles venceram, né, os momentos, até mesmo nos momentos que a morte estava diante dos seus olhos. Foi pela fé que eles venceram. Foi pela fé que eles receberam a recompensa de Deus. E se você guardar a sua fé, lute, irmão. Lute, irmãos, para você guardar a sua fé. Para você não perder esta fé que Deus lhe deu, que o Espírito de Deus te entregou. Lute, né? Não deixe que o adversário tire esta fé de você. Glória a Deus, mantenha unicamente os seus olhos em Deus, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe somente para o Espírito Santo, porque é dele que vem a provisão, é dele que vem a resposta para a sua vida, é ele que tem te sustentado e ele que vai continuar sustentando você, amém? Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer, possa te ajudar nos momentos difíceis, né? E não esqueça, né? Não deixe que a culpa impeça o seu crescimento espiritual. Não deixe que a tristeza venha bater as suas forças, o seu ânimo, a sua fé, a sua perseverança, e mantenha a sua fé. Glória a Deus, mesmo nos seus piores dias. E você verá porque a palavra de Deus é fiel, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né? E de fazer parte deste canal. Todos, com certeza, serão bem-vindos e será uma alegria muito grande, muito grato ficarei por ter a sua companhia aqui, acompanhando os nossos vídeos, tá bem? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.